Esse aqui aparece onde não tem nenhum. Nenhum faz sombra no outro. Você tem a maior eficiência energética aqui. Tá bom, é muita matemática. E o que é que significa isso? Isso aqui é definido quimicamente pela alquimia. E isso dispensa a evolução do Darwin, a seleção natural para as plantas. Isso aqui porque é uma almeida. Não É dispensa. uma planta comum que tem aqui em São Paulo, por exemplo. E Mostra se... aqui pra câmera aqui, ó. Olha, é uma almeida, né? Um galho. E cada bichinho desse aqui foi uma folha. Aí ela caiu. É tanto que esses dois aqui, esse lado. E quantos tem para o outro? Ó, eu vou marcar aqui, ó. Tá vendo as sementinhas subindo e girando? Aí eu tô mostrando onde elas estão subindo e girando, só pra ficar mais fácil do pessoal ver, ó. Aí eu marquei uma, que é a branca, e entre elas tem duas. Ou seja, tem três para esse lado aqui, ó. E para esse outro lado aqui, tem cinco, ó. Vou marcar aqui eles subindo para o outro lado. Marcar subindo para o outro lado. Olha aí, ó. Tem aqui eu marquei e tem quatro entre elas. Ou seja, tem cinco para o outro lado. 3 e 5. Eu contei com o Eberlin lá na Universidade de Mackenzie de uma palmeira. O Eberlin, para quem não sabe, ele é de fato um professor de química desses que tenta refutar a evolução, a idade do planeta Terra como tendo 4,5 bilhões de anos. Ele é criacionista. Ele é adepto ao design inteligente, né? Então eles acreditam que o planeta Terra tem 6 mil anos. E tudo que a gente sabe, foda-se, tá tudo errado, então eles tentam encaixar, né? E o Domingos conversou com o Marcos Eberlin, que conseguiu estragar o brilho do menino, relacionando essas coisas biológicas e físicas como se houvesse um arquiteto. E tá tudo bem, pode ser que tenha um arquiteto. Mas isso aqui é muita balela. Isso não tem nada a ver com ciência, né? Então, essa característica dos galhos seguirem uma sequência que nós dizemos que é a sequência de Fibonacci, né, que é um padrão matemático ou padrão Áurea, né, que está presente em algumas conchas, está presente na nossa própria galáxia. Essa sequência de Fibonacci está presente também em alguns tipos de galhos de árvores. Isso não quer dizer que essas plantas elas não passaram pela seleção natural, ou que elas não foram moldadas pela evolução, ou que elas não passaram por nenhum mecanismo evolutivo. Porque o que ele tenta colocar aqui é que as plantas, ela dispensa a seleção natural, e isso necessariamente implica o posicionamento de um arquiteto externo que já fez elas prontas, porque isso é matemática e tudo mais. Porém, nem todas as plantas, nem todos os galhos de árvores seguem esse padrão da sequência de Fibonacci. Nem tudo na natureza segue o padrão Áurea. E aí eu perguntaria, por que que você coloca um arquiteto para as coisas que podem ser mensuradas, como essas que você utilizou no exemplo, e as outras que não seguem esse padrão, o que acontece com elas? Quem as criou? Foi o mesmo criador ou não? Porque não faz o menor sentido esse tipo de raciocínio. Bom, vamos continuar aqui. Eu contei com o Eberlin lá na Universidade de Mackenzie de uma palmeira. E deu 8 e 5. E no girassol dá 13 e 21. 21 e 34. 34 e 55. 55 e 89. Ah, e o que são esses números? São os números de Fibonacci. Se você somar um com o outro, dá o próximo. E é a melhor configuração que existe Não tem nada novo para nisso. uma planta ficar perfeitamente distribuída em Mas peso nem e toda pegar o máximo de planta luz. segue esse É padrão. por isso que esse bredo aqui, que é um mato, ele segue esse número, esse ângulo de ouro, Uhum. e nenhum galho fica em cima do outro. Não faz Esse aqui sombra. aparece exatamente onde não tem outros. Esse aqui aparece onde não tem nenhum. Uhum. Nenhum faz sombra no outro. Você tem a maior eficiência energética aqui. Tá bom, é muita matemática. E o que é que significa isso? Isso aqui é definido quimicamente pela alquimia. E isso dispensa Não a evolução dispensa, do Darwin, não a dispensa. seleção natural Olha a para as relação. plantas. Por quê? Porque se a alquimia define isso, então as plantas já são o melhor possível. Esse negócio já nasce do melhor jeito possível do universo. Uhum. Ele não errou vários bredos errados até chegar no melhor. Ele já nasce do melhor jeito. Porque é matemática, é inevitável. A planta não tem escolha, ela já nasce da melhor forma possível. Assim, a relação que eles fazem é algo muito perigoso para quem trabalha propagando informação. Porque aí você tem a impressão de que tudo que ele está falando aqui é ciência e não é. Além dos erros conceituais, a conclusão, a relação que ele faz não é uma relação nada científica. É zero. Zero de ciência. Então, é o que eu digo. Não tem o menor problema em se ter uma crença. Saiba separar as coisas. Não existe nada científico nessa relação. Tem plantas, tem árvores que não seguem esse padrão. Isso não é uma verdade para todas as plantas e para todas as árvores. Então,
Não faz o menor sentido usar esse argumento e fazer essa relação. Não tem nada de científico nisso.